Bom dia, amigos que nos ouvem e nos assistem. Mais um programa Final com Talks. Hoje é um programa muito especial. Especial porque a gente vai falar da nossa contabilidade, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, especialmente com uma jovem empresária de muito sucesso, veio lá do norte do país, lá da Amazônia, é a Karina Rocha, né? Está com 23 anos de idade e já está empreendendo firmemente e fortemente. Ela criou um método chamado CCN, né? Contabilidade como Negócio. Então, é sobre isso que nós vamos conversar, né, Karina? Obrigado por estar aqui conosco. Um bom dia. E o que é o CCN? Me conte. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Então, como você mesmo disse, eu tenho 23 anos e logo quando saí da faculdade eu encontrei muitas dificuldades e barreiras de iniciar na contabilidade. Né? Então, era recém-formada, não tinha muita credibilidade no mercado, né? Porque a gente está começando ali uma nova carreira. Eu não trabalhava em escritório de contabilidade antes, então era muito novo, mas eu tinha uma vontade muito grande de empreender dentro da contabilidade. Fui procurar emprego dentro do mercado contábil, mas vi que não seria esse o caminho que eu queria seguir, o que realmente eu queria empreender. Encontrei barreiras ali de dificuldades realmente de prática contábil, dificuldade de como eu vou conseguir um espaço dentro desse mercado, onde já tem escritórios tão consolidados aqui na minha cidade, né? Que é o que muito acontece, escritórios de contabilidade com 20, 30 anos. Eu falei, como é que um empresário vai me contratar? Naquele tempo eu tinha 21 anos, né? Tipo, fazendo quase 22. Como é que o empresário vai conseguir ter uma confiança em mim para eu abrir a empresa dele, alterar para eu cuidar da contabilidade mensal? E aí eu fui fazer uma pesquisa de mercado, que é o que todo mundo, quando começa a empreender, tem que fazer, né? Entender ali quais são os concorrentes. E eu fui fazer isso também dentro da contabilidade. Comecei a buscar quais eram as referências, os escritórios de referências aqui na minha cidade, o que eles tinham de diferente, o que eu poderia fazer para me diferenciar deles. E foi quando eu vi que poucos escritórios utilizavam, por exemplo, o marketing para agregar valor ao seu trabalho, né? E comecei a atuar e vi que muitos estudantes, até mesmo profissionais que estão saindo ali de uma carreira dentro do escritório, mas querem empreender, têm essa mesma dificuldade. Captação de cliente, ter referência no mercado. E aí que nasceu o CCN, que é o meu curso, né, Contabilidade como Negócio. Hoje a gente já tem alunos aqui, não só aqui em Manaus, mas em outras cidades do Brasil. E o principal foco é ajudar essas pessoas a empreenderem dentro da contabilidade, conquistar a sua independência financeira. Coisa linda, Karina, gostei. Estou muito feliz de ver uma jovem, né, com essa... Você vê que ser empreendedor, na minha opinião, não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer... Acho que a pessoa já nasce com esse espírito de empreender, de querer se arriscar, de ir para o mercado. Quer dizer, você teve essa visão desde jovem, olha que bacana. Uma coisa muito boa para todos que estão nos ouvindo aqui, especialmente os jovens que queiram entrar na atividade profissional. Não tenham medo, né? O bom disso, o jovem que não tem medo, que quer se arriscar, tem que ter essa visão realmente 360 graus, tem que fazer pesquisa de mercado. Enfim, primeiro que essa prática ela serve para todo mundo, para o jovem e para o jovem velho, né? Aquele que já está a minha idade, eu estou com mais de 60 anos, então o jovem velho também precisa estar no dia a dia, né? Precisa pesquisar, precisa fazer uma análise de mercado, como é que está, se ele está ainda inserido com as práticas dentro do que está acontecendo no mercado, enfim, isso é uma coisa que não para nunca. Então, Karina, continuando, você está me dizendo que você montou um curso, então, a respeito da contabilidade como negócio. Então, me conte como é que foi isso e qual é a ideia, como é que você está crescendo com base nisso? Isso. A ideia surgiu depois de eu mostrar ali diariamente qual era a minha rotina, né, através principalmente das redes sociais. E eu vi muitas pessoas falando, Karina, eu quero fazer isso também, mas eu não tenho coragem, eu não sei de que forma eu vou começar. E aí eu falei, gente, e aí eu fazia muitas lives, dava material de forma gratuita, e veio a ideia, por que não fazer um curso específico para essas pessoas, né? E aí primeiro eu fiz um desafio com esses contadores, para realmente destravar ali, eles conseguirem falar com uma câmera contador. A gente sabe, né, que a gente trabalha ali no nosso escritório só com o nosso computador. E aí eu fiz a primeira ideia foi fazer um desafio para essas pessoas conseguirem aparecer nas redes sociais, porque o grande caminho, né, de utilizar o marketing é que, por exemplo,
eu não consigo fazer com que 100 clientes, 200, 300, até 500 clientes passem pela minha porta aqui no escritório. Não consigo fazer isso. Mas com o Instagram eu consigo que essas pessoas todos os dias vejam o que a gente está fazendo aqui no escritório. Lembrem de mim. Imagina 500 pessoas olhando para você como uma marca para o teu escritório. Isso é praticamente impossível, né? Só se eu ficasse... Acho que nem se eu ficasse no melhor prédio daqui de Manaus eu ia conseguir isso. Fazer com que 500 pessoas passassem e visse meu escritório. Então, a primeira ideia foi isso, fazer um desafio para esses contadores conseguirem ir para as redes sociais, conseguir gravar um stories, conseguir fazer um vídeo, para que ele impactasse os empresários. E deu certo, né? Tipo, eu consegui, mais de 200 pessoas se inscreveram, a gente conseguiu fazer esse desafio de 15 dias. Depois eu percebi que essas pessoas queriam um acompanhamento melhor, e aí surgiu o CCN, né? Hoje esse curso tem mais de 50 pessoas já, né? O nosso principal foco, se a gente for juntar tudo, o principal foco ali é o recém-formado, né? Mas assim, já tem pessoas que com 10 anos de formado também tá lá dentro do CCN. E lá eu ensino basicamente, tá? Então eu ensino a parte da precificação, apresentação para o cliente, como captar o cliente também, com as estratégias, né? Particularmente que eu utilizo por aqui, o que coloca no contrato, o que é interessante, o que não é, porque o CCN foi o seguinte: o que a Karina, quando começou a empreender, sentiu dificuldade? Eu sentia dificuldade em tudo, eu não sabia o que escrever no contrato, eu não sabia como passar o preço para o cliente, então eu juntei tudo isso, gravei as aulas e disponibilizei. E como é que você foi desbravando tudo isso? Como é que você foi adquirindo esses conceitos? Me conta para nós Sim, aqui. prática, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu tinha, assim, dois pontos negativos, e a gente tem que ver isso em uma forma de melhorar, né? A gente não pode ver os pontos negativos, porque a gente tem que ficar chorando por isso. Então, eu percebi que eu tinha duas dificuldades. Primeira, ninguém me conhecia como Karina Rocha Contadora, e a segunda era técnica, porque eu não trabalhava em escritório antes, né? Então, eu busquei muita capacitação. Eu lembro que quando eu falei para uma amiga da faculdade, eu falei, eu quero empreender. Ela falou, não, você não tem como fazer isso, porque você nunca nem trabalhou em escritório. E aí eu falei, mas assim, mas eu vou pagar para aprender. E foi isso que eu fiz para lidar com essa dificuldade da técnica. Porque sim, a gente tem que saber fazer imposto de renda, saber fazer, enfim, saber cuidar de uma empresa de simples nacional, lucro presumido independente, dependendo ali do teu foco. Então eu fiz muito curso prático, né? Fiz curso na área fiscal, fiz curso na parte trabalhista, fiz curso de marketing e vendas, fiz curso na parte de desenvolvimento pessoal, para lidar com as pessoas, essa parte de contratação de funcionário, e também fiz mentorias individuais com um professor da faculdade, por exemplo, que tem mais de 15 anos de escritório, para também adquirir essa experiência. Então, eu fazia muito tempo que eu fechava um contrato com o cliente, eu tinha assessoria dele do lado para me ajudar, me orientar, se eu ligasse, e pagava ele todo mês para ele me dar esse suporte no início. Então, foi um investimento também. E eu agradeço muito por isso. São consultorias que eu tenho até hoje, porque se caso a gente precise, né? Ele está ali para ajudar, porque ele tem 15 anos. E como que eu. Não é mais fácil, né? A gente também tem que pensar assim: não é mais fácil eu pagar para ele me ensinar as experiências que ele teve durante esses 15 anos do que eu esperar passar 15 anos pelos problemas que provavelmente ele já passou? Porque os problemas, Entendi. normalmente, né, dentro do Isso, escritório, são São os muito mesmos. semelhantes, né? São muito Sim, semelhantes. são. Me fala uma coisa, você chegou a trabalhar em alguma empresa inicialmente, também para ter experiência do trabalho numa empresa contábil? Você chegou a Sim. fazer isso? Não, eu nunca trabalhei em escritório, mas eu saí de um estágio de auditoria, Auditoria. logo quando eu estava quase me formando, porque eu também pensei nas possibilidades. Eu estava estagiando, mas não tinha perspectiva de crescimento na empresa, e eu queria saber mais, e só que me ficavam naquela demanda, né? E aí foi quando meu irmão, inclusive meu escritório surgiu mais por conta do meu irmão mesmo. Ele tinha uma pequena empresa, e ele falou: tô com muita dificuldade, vem para cá. E isso significaria, Sérgio, que eu trabalhava no shopping, no ar-condicionado, trabalhava 6 horas por dia, tudo tranquilo. Ia trabalhar com meu irmão significaria que eu iria pegar 1 hora de ônibus todo dia, né? E eu ia para o trabalho andando. E eu ia viver simplesmente para trabalhar, eu não tinha vida social, porque ele estava me chamando para trabalhar não para ser só estagiário, eu ia atender cliente, eu ia fazer o financeiro, eu ia limpar estoque, eu ia fazer compras, aquilo que acontece em uma pequena empresa, né? Uma pessoa faz um monte de coisa. E eu vi ali uma oportunidade de aprender, porque conhecimento, Isso. né?
a gente não... Conhecimento vale mais que dinheiro. Praticamente isso. Porque você, com conhecimento, você consegue faturar mais, você consegue fazer tanta coisa. E aí eu falei, eu vou. Fiquei lá por 1 ano e meio. Eu contratei um escritório de contabilidade para ele. Enquanto o contador estava fazendo serviço lá, eu ia também daqui dentro da empresa dele, escutando e entendendo. O contador está fazendo isso. O que ele está fazendo? Por que ele está me fazendo essas perguntas? E aí, trabalhando lá dentro, foi que eu aprendi a fazer planejamento tributário, inclusive. Consegui economizar, em 1 ano, na empresa do meu irmão, R$ 4.000 de imposto. Isso, numa pequena empresa, é muita coisa. E isso serviu também para fazer em outras empresas do ramo dele, que o ramo dele é peças e acessórios, né, para motos. Então, tem benefício de ICMS, tem benefício de PIS, tem benefício de COFINS. Então, eu aprendi a base na empresa dele. E Perfeito. comecei a replicar isso. E quando eu vi, eu Maravilhoso. já estava demitindo o contador dele e falei, eu posso subir, né? E nesse momento eu não ligava para salário, eu não ligava para minha vida. Eu me preocupava em trabalhar, estudar e aprender. É um investimento que E você está fazendo. Karina, estou encantado com você, viu? Você falou uma frase aqui que eu vou guardar para sempre. Conhecimento vale mais do que dinheiro. É uma coisa maravilhosa. E é verdade, tem toda a razão. Isso é super importante. E, olha, vou te falar, hein? Eu estou no mercado contábil há mais de 30 anos, tá? A nossa empresa aqui tem 76 anos de vida. Meu avô fundou, é uma empresa tradicional, eu sou de São Paulo, aqui na minha terra, de São Paulo. Mas a gente vê poucas pessoas com essa iniciativa que você teve, né? E vejo muito contador, né, mesmo empresário, que não se valoriza de forma correta e adequada. Então, isso que você falou, conhecimento vale mais do que dinheiro, é uma realidade que as pessoas precisam começar a entender, porque o contador ele tem muito valor, né? Porque ele é obrigado a aprender tudo, né? Eu não consigo entender, por exemplo, uma prática que a gente adota aqui de muitos anos. Eu aprendi com meu pai, enfim, com meus sócios, né? Quando a gente vai pegar um cliente novo, se é um mercado, se ele está no mercado, porque eu não sou especialista numa área, então muito bem, batendo de tudo aqui. Foi assim que começou há 76 anos atrás. Então, quando eu vou pegar um cliente de uma área nova, o que eu faço? Primeiro, eu vejo o seu mercado regulatório, quais são os regulamentos que tem, qual a legislação pertinente àquela atividade. Então, você precisa realmente conhecer, você tem que estudar uma coisa nova, você tem que entender o negócio novo, para entender como é que você pode ajudar da melhor maneira possível o atendimento àquele novo cliente, né? Então, você precisa conhecer com profundidade. E isso faz com que você aprenda ao longo dos anos. É exatamente isso que você fez, essas práticas que você tem adotado. Olha que coisa linda que você está fazendo. Então, conta um pouquinho mais dentro dessa lógica, o curso que você está fazendo, um pouquinho da sua empresa, né? Você está dizendo que já atendeu mais de 130 clientes. Maravilha, né? Dentro da sua empresa. Me conte como é que foi essa transformação, como é que se iniciou e como é que você está hoje. tá. Então, depois que eu fiz esse procedimento com meu irmão, né, eu tive que tomar uma decisão difícil, que foi sair da empresa dele. Então, ali já foi a primeira decisão mais difícil que eu tive dentro da minha carreira, porque a gente sabe quando uma empresa é familiar, mistura ali um pouco, mesmo a gente também querendo o máximo possível, mas mistura um pouco os sentimentos com a parte empresarial. Então, foi assim, foi mais de 30 dias sofrendo com essa decisão de sair de lá e assumindo para todo mundo, eu vou começar a empreender na contabilidade. Porque eu já tinha feito planejamento, eu já sabia fazer vários procedimentos dentro da contabilidade, né? Porque enquanto eu estava lá, eu também estava estudando, estava conversando, perturbava muito meus professores, até hoje eu perturbo muita gente, e graças a Deus essas pessoas me ajudam para realmente Uhum. conhecer. E aí, quando eu saí da empresa dele, eu lembro que eu saí com R$ 2.000 na conta, e eu fiquei pensando como é que eu ia fazer para pagar minhas contas, mas eu queria ir. Eu já achava que não era mais suficiente estar ali. Eu queria realmente empreender, conquistar cliente. E assim, dessa forma, eu fui. E aí, trabalhando também em outro momento com as redes sociais. Então, eu falei para todo mundo, deixei bem claro para todo mundo que agora começaria a fazer alguns atendimentos, né? Aqui também é um ponto importante para quem quer começar a empreender. Você tem que ser realista. Quais empresas você consegue atender e quais empresas você não consegue atender. Então, eu também fiz essa filtragem. Como eu já tinha muita experiência com a empresa do meu irmão, que era peças e acessórios, qual foi as primeiras empresas que eu fui atrás? Do A mesmo linha, ramo a linha. dele.
Sim, do Perfeito, mesmo perfeito. ramo dele. E aí eu já chegava lá com o dono da empresa e falava, olha, eu consigo fazer esse planejamento, consigo reduzir isso aqui do teu imposto, porque na empresa do meu irmão, como o contador não era especializado para aquela área, né, ele não estava conseguindo fazer esse planejamento para a gente. Mas eu já entendia, então eu fui batendo forte nisso, porque era uma qualidade do meu serviço. E assim, no primeiro ano eu fiquei trabalhando de home office, né? Eu fiz o escritório na minha casa para começar os atendimentos, produzindo conteúdo, que é a mesma coisa que eu já falei anteriormente, né? Ter essa visibilidade é muito importante. E comecei a ir atendendo, até que eu chamei, contratei uma pessoa para me ajudar, já inicialmente ali. Eu vim fechando o contrato, né? E as pessoas vieram gostando do serviço que eu estava fazendo, principalmente também de ter um atendimento personalizado, né? Eu percebo que as pessoas gostam disso, de ter um atendimento personalizado, de ter o contador ali à disposição. E tá, passou 2020, 2021, mas 2020 foi uma coisa muito tímida, sabe, Sérgio? Eu tava tentando ainda me encontrar, era difícil, então eu captei pouquíssimos clientes em 2020, mas fazia serviços que dava para me manter, né? Quando eu Perfeito. falo poucos serviços, eu já conseguia ter uma renda 4 vezes maior do que eu tinha com meu irmão em Olha 2020. que maravilha. É muito bom, né? Muito bom. Mas ainda era uma coisa assim tímida, porque inseguranças, medos, né? A gente vai se adaptando ao mercado. E em 2021 também, 2021 nasceu o CCN, logo ali no meio do ano, quando eu realmente tinha amadurecido mais um pouco, já tinha conseguido entender o que é o contrato, como é que faz uma prestação de serviço, quando o cliente chega, quais são os procedimentos que deve ser feito. Por quê? Isso para um contador que está há muito tempo, para ele é tranquilo. Hoje em dia eu já vejo as etapas inteiras quando o cliente chega. Mas eu não tinha essa noção. Então, tudo isso eu fui colocando no curso, alimentando o curso, os videoaulas. E aí, 2021 foi que realmente as coisas começaram a andar melhor, porque eu comecei também a focar mais nisso, eu comecei a ser mais segura em atendimento. E quando você fala de uma forma mais segura, o cliente consegue sentir uma confiança com você e ele fecha um contrato. Eu digo que se no primeiro contato o cliente não sente uma segurança em ti, ele não fecha, né? Ele vai buscar outra pessoa. Comecei a utilizar métodos, por exemplo, Sérgio, que eu vejo que poucos contadores utilizam, que é cobrar consultoria. Isso também é uma forma de entrar receita para o escritório, porque nenhuma empresa sobrevive sem venda. E aí, eu estava pensando assim, eu perguntava, vocês cobram consulta? E aí, alguns contadores meio tímidos, né? Não, não cobramos não. Aí eu falei, gente, mas eu vou passar 1 hora com o cliente, vou analisar tudo da empresa dele para abrir, vou fazer a viabilidade de custo. Não vai ficar vantajoso para mim, porque eu preciso pagar as contas, né? E, Lógico, perfeito. e Perfeito. aí, o que eu implantei, e também até falo com os alunos que eu tenho lá no CCN, eu comecei a cobrar consulta também. Isso foi uma coisa que veio. Então, quando o cliente chega para mim, Karina, eu quero abrir uma empresa, você tem que marcar um horário e vai ter que pagar X para falar comigo, né? E se você fechar, a gente ali também faz uma outra prática, por exemplo. Ó, tô abrindo tudo aqui para vocês, viu? Vão pegando essas dicas aí. Então, se o cliente fechar, a gente também já. O valor que ele pagou na consultoria, a gente já bate no valor da Compensa, empresa. exatamente. Isso. Tudo isso é uma forma também da gente se valorizar, porque imagina, como eu tenho. Várias pessoas acabam nos procurando, né? Já pensou se eu atendesse, passasse 10 horas em atendimento e essas 10 pessoas não fechassem? Aí É, fica, né? Então, não. é. Mas assim, a gente, com o passar do tempo, a gente vai analisando esse cliente aqui, vai ser cobrado uma consultoria, esse não. Mas isso foi uma prática que eu fiz. Como eu abri no meio da pandemia, quando fechou tudo, foi quando eu pedi demissão e abri o escritório. Então, hoje o nosso atendimento, ele é 100% online, né? Tipo assim, contrato, nenhum cliente vem aqui assinar contrato. A gente manda para ele assinar. E agora em 2022 a gente tomou uma decisão também que era uma coisa, né? Eu sempre fico ali analisando o cenário, será que vai, será que não vai? Em 2021, em novembro, eu sempre trabalhei de home office, coworking, e as pessoas que trabalhavam comigo trabalhavam remoto também, né? Só que com o passar do tempo, o cowork já não era mais suficiente, porque já era muita gente para vir e já não tinha mais sala disponível. Porque no coworking, né, é muito bacana para quem quer economizar com sala, mas você tem que ter horário disponível. Então, eu queria marcar com o cliente 1 hora, não, mas outra pessoa já alugou. E aí, em novembro, me deu assim um insight, eu falei, eu tenho que ter uma sede.
pelo menos para a gente ficar tudo no mesmo canto. E aí, em novembro, a gente fez a sede, né, aqui em Manaus. Foi uma grande conquista, assim, realmente. Porque, no primeiro momento, eu não pensava em ter sede. Só que eu fui vendo uma necessidade da equipe ficar junta, de ter um lugar, por exemplo, para gravar. E, enfim, fechei arquiteta, contratei sala, fiz tudo. E a gente está aqui hoje. E em 2022 também eu tomei outra decisão importante dentro do nosso escritório, que foi realmente abrir portas para outros estados. Então, antigamente, a gente fazia serviços de imposto de renda para outros estados, fazia uma consultoria individual para outros estados, mas nunca foi algo que eu falasse assim, se você está lá no Rio de Janeiro, se você está em São Paulo, eu consigo atender a tua empresa. Claro que a gente tem empresas que a gente atende e outras não, né? E aí, em janeiro, eu decidi fazer isso. E assim, Sérgio, parece que era só isso que estava faltando, que a gente bombou também em relação a isso. A gente, assim, já tem empresa no Rio, São Paulo, Sobral. Nossa, a gente já atendeu cliente na Bahia. É tanto canto, assim, que esse número, inclusive, de 130 clientes, a gente vai atualizar, porque é muita gente. Já tem muito mais gente. Que bacana, olha só. Então, você tem funcionários ou parceiros em outras localidades. É isso. Não está tudo linkado hoje pela internet, né? É isso que eu estou entendendo. Sim. Então, você tem esse trabalho à distância. Perfeito. Sim, então, hoje em dia, eu tenho parceiros em São Paulo, por exemplo, e para facilitar, se a gente tiver algum contratempo. Se tiver algum contratempo, a gente tem esse parceiro lá. Agora, funcionários em outros estados, não. Mas, para você atender em outras localidades hoje, você tem que fazer uma comunicação para o CRC, né? Gente, primeiramente. Lógico. Para poder você subestabelecer lá, né? Isso, Atender em tem que outros fazer uma lugares. comunicação. Você está atendendo. Isso. E hoje, graças a Deus, e também graças à Lei da Liberdade Econômica, que facilitou a abertura, o Redsim também, que está integrando tudo, acaba que esse procedimento de abertura de empresa, por exemplo, a gente consegue já fazer, né? Mesmo estando aqui em Manaus, e a gente teve as nossas primeiras experiências, né? Então, nessas primeiras experiências, claro que eu percebi coisas que tem que ajustar, óbvio. Claro que a gente teve alguns erros e a gente olhou, olha, nesse procedimento aqui a gente vai adotar esse tipo de conduta agora. E a gente ainda está nesse procedimento, mas fazendo cálculo de tudo, de receitas, com as despesas que tivemos, a gente saiu num resultado super positivo. Fazendo o balanço Sim. da sua vida profissional, você está positiva, né? Felizmente, Sim. né? Aliás, isso a gente vê no seu entusiasmo, na sua forma de falar, na sua postura, com muita clareza, né? Esse trabalho brilhante que você está fazendo. Olha, isso é uma lição de vida para muita gente, viu? Não só da atividade contábil, né? Para as pessoas que têm que se arriscar mesmo. De fato, se você quiser crescer, o Brasil é um país das oportunidades, tem muita chance, um país, continente, que te dá esse tipo de oportunidade, né? Se você, de fato, tiver coragem, como você teve, pelo que a gente está vendo aqui nos seus exemplos maravilhosos, de encarar e ir para frente, né? Então, você realmente é uma pessoa muito valorosa e que a gente tem que, sim, divulgar, né? Divulgar com muita clareza a nossa base, né? Esse trabalho tão bonito que você vem fazendo, essa coragem de enfrentar as coisas, né? E de não ter medo, né? E ter humildade de falar, isso aqui eu não entendo direito, vou lá, aprendo, tem um mentor que me ajuda, isso e aquilo, isso faz parte da vida. Acho que você está de parabéns. Eu tenho para te falar, assim, de forma muito, muito clara, que foi uma surpresa quando me falaram em você. Eu falei, poxa, uma jovem, 23 anos, que ele entendeu que ela estava muito curioso em te conhecer para ver o seu trabalho. Estou vendo que, de fato, você teve assim uma percepção, que às vezes está no seu sangue, né? Na verdade, essa questão de empreender, empreendimento, de não ficar parado, tá? Essa inquietude que você tem de querer sempre mais, de querer crescer, isso é muito bom, muito valoroso. Parabéns, eu posso dizer, parabéns pelo trabalho espetacular que você vem fazendo, que isso é realmente um exemplo para todos nós profissionais, especialmente a nossa atividade contábil. Estão nos assistindo aqui, na Federação, felizmente tem esse condão de abrir esse programa nacional, então
todo mundo vai estar vendo e vai estar, evidentemente, querendo te conhecer, viu, Karina? Você pode esperar que muita gente vai te procurar dentro do seu programa. Eu acho que vai fazer um sucesso absoluto. Quem sabe a gente pode criar um canal aí dentro da própria Fenacom, linkando o seu programa conosco aí. Se você topar, estamos juntos aí para poder divulgar o teu trabalho. Para completar tudo que eu disse, nada disso seria possível, gente, sem também o poder da internet. Obviamente que dentro do escritório a gente tem a nossa qualificação, ou a gente tem um quadro de funcionários, né? A gente tem nossa qualificação, a gente entrega, mas só para você ter uma ideia, a gente já tem mais de 3 milhões de visualizações em plataformas digitais, né? A gente tem nosso Instagram. Esse ano, como eu estou aumentando meu quadro de funcionários, eu ainda vou conseguir fazer um trabalho ainda melhor com marketing e vendas. Então, tudo isso a gente vai implantando e aprimorando, mas não esquecer que o escritório não sobrevive sem vendas. Então, tudo a gente vê aqui, tudo a gente vê uma oportunidade de gerar caixa, né? Então, como eu te disse, a gente implantou consultoria para gerar caixa, né? Então, a gente tem que estar atento a essas questões, tá essa bom? oportunidade. Karina, olha, o programa passou rápido, já fizemos a nossa meia hora. Foi muito gostoso, assim, super prazeroso, super bom. É uma pena, o pessoal do outro lado deve estar, poxa, vai acabar, né? Acabou, meus amigos. Mas eu gostaria que você desse as últimas considerações antes de a gente encerrar o nosso programa, por favor. Então, gente, quero concluir para vocês que se você hoje em dia acredita que não está conseguindo ter uma rentabilidade aí esperada dentro do seu escritório, não está encontrando saída, não está conseguindo captar cliente da forma que você espera, estude, tá? E se aprimore, porque tem jeito sim. Eu comecei com um cliente e hoje em dia a gente vai fazer um novo cálculo, mas a gente já conseguiu ultrapassar mais de 150 clientes atendidos em pouco tempo. Então, estude principalmente sobre marketing e vendas, além de você ter a técnica, né? Porque isso vai impulsionar, vai fazer com que outras pessoas te visualizem, né? Desejem te contratar e realmente ter essa visibilidade. Com a contabilidade digital, hoje você não precisa só atender pessoas da sua cidade, do seu estágio, do teu estado. Tu consegue atender empresas de outras cidades. Isso também vai te impulsionar na tua carreira, com certeza. E o que eu sempre gosto de falar também é acreditar, né? Acreditar que vai dar certo, correr atrás, realmente todos os dias. É como se fosse um ciclo novo para mim. Todos os dias eu acordo no saldo zero, eu tenho que fazer aquilo dali do meu melhor dia. Então, eu estou sempre criando as coisas, sempre observando as oportunidades, porque aí, quando a gente vai deitar a cabeça no travesseiro, é isso que conta, né? Como a gente fez o nosso dia, como a gente impactou a vida das pessoas. Eu desejo também isso para vocês, que vocês também tenham essa vontade, porque nada adianta ter dicas, né? Nada adianta também passar o conhecimento se você não tem essa vontade. É isso, Sérgio. Muito obrigada. Prazer te conhecer. Karina, parabéns. Olha, foi um programa especial, de fato, né? Tá bom. Trazer uma experiência de uma jovem como você, mostrando essa dedicação e essa vontade, essa garra, isso é que faz pessoas como você que fazem o Brasil crescer, de fato. Então, parabéns novamente. Meus amigos, sei que vocês estão tristes, mas quem sabe a gente faz uma nova live depois com a Karina, falando mais em detalhe algumas questões que ficou em aberto, tá bom? Um forte abraço. De novo, Karina, tchau. E um bom Tchau, boa semana para gente. vocês. Até semana que vem. Deus quiser. Vamos lá.